Na mão direita, leva o instrumento que separa as espigas boas das ruins. Cada decisão, cada colheita produz o resultado de um sofrimento. As espigas ruins são de harmonia. As espigas boas são a consciência ao compará-las, o que permite o aperfeiçoamento. 7 representa o peso da animalidade original, que atrasa a espiritualização da matéria. É a vontade egoísta de obter o prazer, ainda que isto cause caos e sofrimento aos outros. É um instinto que domina. O confronto dessas duas forças ativas e masculinas é seguida pela parte passiva e feminina. Ísis gera as emoções superiores, as intuições, no mundo interior. Recebe a inspiração e produz as ideias, a busca e a adoração de Deus, o êxtase. Néftis recebe as sensações e os desejos gerados pelo corpo. Gera a análise elementar perceptiva do mundo exterior através dos sentidos. Ao fundo do salão da Ordem Universal encontram-se 7 santuários que são o coração do templo. Explica as fases do Gênesis, a aparição do pensamento humano e os princípios divinos, as forças que impulsionam seu processo de aperfeiçoamento. O primeiro santuário está dedicado a Thoth e ao nascimento do faraó Sete I, que representa no templo o nascimento da consciência do homem no universo. A primeira é a cena simbólica. O sumo sacerdote da escola de Horus, coberto com a pele de um jaguar, a força da animalidade original abandonada, ajuda no nascimento do faraó Sete I. Nasce a consciência que pode participar da evolução do universo. Thoth, um homem com cabeça de íbis, simboliza o verbo divino, que dá nome a tudo o que existe. Representa o princípio multiplicador do único Deus, que ao nomear, cria um ser divino. Thoth carrega o livro do destino, onde anota as transformações de cada espírito, os nomes e formas, as diferentes personalidades na cadeia de reencarnações que nos levam à imortalidade. Cada espírito recebe um corpo, um nome. Neste caso, Sete I, uma personalidade temporal como faraó, determinada pelo ciclo e pelas circunstâncias, onde cumprirá seu destino temporal de aprendizagem. Thoth escreve em seu livro o nome dentro de um laço, chamado cartucho egípcio. Cada laço tem um nó na sua base e representa uma das vidas temporais do Espírito Eterno. O nome é a vibração da palavra divina que dá forma ao corpo e define a personalidade temporal do espírito encarnado. Em cada vida tem-se um nome diferente. É uma lição de cada vez. O destino define as circunstâncias que são necessárias viver para que se aprenda. Thoth é o escrivão dos céus. Arquiva a lição que o espírito encarnado deve aprender no livro do destino e no momento da sua morte escreve os sucessos obtidos. Ele é o ser responsável pela palavra, é o inventor da linguagem, da escrita e do intelecto que retém, compara e analisa. Ao lado de Thoth está Seshat, com a sua coroa de 7 pétalas. 7 é o número do processo. 7 são os níveis da mente do homem. Ela escreve na matéria o nome do faraó, dando lugar a seu atual ciclo temporal. Parte do mito de Osíris é o chamado julgamento dos mortos.
Acontece quando o espírito do morto chega ao Duat, uma dimensão além da física, para encontrar-se com as forças que impulsionaram a sua mente no universo de contradições que é a vida sobre a Terra. No Duat revê a sua vida, avalia seus atos e eleva o que aprendeu sobre o universo até sua consciência permanente, antes de reencarnar, a fim de que continue o processo de aperfeiçoamento. Anubis, um homem com cabeça de chacal, guia o espírito do morto nesse mundo imaterial. O chacal simboliza a força guia. Os egípcios perdidos no deserto reencontravam a civilização seguindo as suas pegadas. Anubis coloca o coração na balança dupla de Maat, a deusa da verdade e da justiça. O coração é o símbolo do que o morto sentiu, pensou, decidiu e fez. O contrapeso é a leve pluma da verdade que determina se aprendeu a lição devida. Precede a Thoth um homem com cabeça de íbis que simboliza o único Deus quando multiplica os seres da criação. Ele pesa o resultado de cada decisão, avalia o seu comportamento em cada circunstância difícil do seu destino, a lição essencial nesta encarnação. Ele escreve o livro do destino, os registros akáshicos, as transformações de cada espírito em seu processo de evolução, o nome que usou, a forma que adotou, o lugar onde nasceu, as circunstâncias que experimentou e os resultados obtidos. Uma estranha figura, composta de partes de vários animais, observa. Representa as formas encarnadas pelo espírito, as diferentes formas de animalidade original. É a força animal que impulsiona o espírito em direção à matéria, a paixão, o desejo, as sensações do corpo. É a força de Sete, o lado escuro de todo ser humano, o que atrasa o seu processo de evolução. O espírito eleva as compreensões verificadas por sua personalidade temporal até sua parte eterna e recebe de Thoth um novo destino, uma nova lição e uma nova vida para viver. Sai guiado por Horus, a luz de sua própria consciência, a que o espera no momento de sua liberação definitiva, quando terminam seus ciclos de reencarnação, porque já aprendeu tudo. Indica-lhe que entre no santuário de seu novo corpo, onde estão as outras forças que impulsionam a sua consciência. Ali, presidindo, se encontra Osíris, força que impulsiona o processo em direção à espiritualização e ao abandono das paixões animais. Está acompanhado de Ísis e Néftis, suas conexões com as sensações e emoções do corpo que ocupa nesta nova vida em que acaba de nascer. Os 3 santuários seguintes estão dedicados ao único Deus adorado pelos egípcios, aquele que está em todos os lugares. Contudo, eles o viam em 3 fases diferentes, 3 momentos diferentes de um só Deus. O Egito é um país de um só Deus, e sempre foi assim. Só que para eles, esse único Deus, essa única e total consciência, se manifesta no universo em 3 diferentes momentos do Gênesis. Os sacerdotes utilizaram 3 nomes diferentes para essas 3 fases da criação, para comunicar fácil e gradualmente como compreendiam Deus. Na primeira fase da criação, antes da manifestação do universo, existia apenas um Deus absoluto, a unidade inicial, a quem chamaram de Aton-Ra. Nunca foi representado com uma forma física, e nos hieroglifos era desenhado como um disco dourado, um sol simbólico, fonte da luz. O santuário de Aton-Ra era o primeiro dos 3.
Atum-Ra é o Deus absoluto, que existia